Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Pai querido, nós nos achegamos à Tua presença, Senhor. Senhor, nessa tarde o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, nós estamos aqui porque somos Teus servos. Um dia o Senhor nos resgatou. Um dia o Senhor nos comprou com Seu sangue. Nós não temos mais, Senhor, direito sobre as nossas vidas. Nossa vida agora pertence ao Senhor. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui. E nós sabemos, Senhor, que nessa noite está travada uma luta. Uma batalha espiritual, Senhor. Senhor, não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, Senhor. Contra, Senhor, os dominadores desse mundo tenebroso. As forças espirituais do mal nas regiões celestiais, Senhor. Nós sabemos, Pai querido. Mas, Senhor, obedientes à Tua ordem, obedientes, Senhor, ao Teu mandamento, nós saímos, Senhor. O Senhor disse para nós, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor Jesus, o Senhor falou para nós que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, por isso ide. Senhor, nessa tarde nós estamos aqui, não baseados, Senhor, em nós mesmos. Senhor, nós não somos nada. Nós estamos baseados na autoridade do Teu nome. O nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nessa tarde queremos declarar que Tu és Senhor. Tu és o Senhor dessa casa. Tu és o Senhor dessa rua. Tu és o Senhor desse bairro. Tu és o Senhor dessa cidade. Tu és o Senhor das nossas vidas. Ó Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós desde já, Senhor, nós colocamos debaixo do Teu encabeçamento, Senhor, todas as coisas. Senhor, toda obra que é contrária à Tua vontade, nós repreendemos em Teu nome. Para que o Senhor possa ter liberdade, Senhor, de semear a sua semente. E que nessa noite, Senhor, o Senhor possa, nessa rua, ou até mesmo onde esse som está chegando, o Senhor possa encontrar uma boa terra, onde o Senhor possa semear a sua semente. E essa semente possa frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmão, Jesus é o Senhor. Como a gente estava falando aqui, a gente não sabe os planos de Deus, né? A gente não sabe. A Bíblia diz que o Espírito é como o vento. Ele sopra aonde Ele quer. E nós temos que ser guiados por esse vento, que é o Espírito. Então Deus faz do jeito dEle, da maneira dEle, como Ele quer. E nós apenas seguimos a direção que Ele nos dá. O Senhor nos trouxe para esse bairro. O Senhor nos trouxe para essa rua. Nós não sabemos o que Deus quer. Mas uma coisa é certa. Deus está aqui por causa das pessoas. Deus está aqui por causa das pessoas. O desejo de Deus, o plano de Deus depende do homem. Quem já ouviu uma frase assim? Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Essa é uma coisa mais lógica que a gente sabe. Que nós precisamos de Deus. Quem é que não precisa de Deus? Tem alguém aqui que não precisa de Deus? Agora, se eu dissesse a você que Deus também precisa de você, você acreditaria? De mim? Eu não. Deus precisa de você. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus, ele tem um plano, Ele tem um projeto. E um dia eu recebi um folheto de um irmão que estava evangelizando, e no folheto dizia o seguinte: você é um projeto de Deus. O ser humano é um projeto de Deus. Hoje à tarde, quando a gente saiu aqui, eu encontrei um senhor e fiz uma pergunta a ele. Disse: Senhor, o senhor sabe por que o senhor está aqui, nesse mundo? Qual é a finalidade da sua existência?
Ele disse, eu não sei lhe dizer não. Eu não sei lhe dizer. E é isso que está acontecendo com o ser humano. Nós estamos vivendo sem saber qual o real objetivo, qual o real propósito da nossa vida aqui nessa terra. Será que a gente está aqui apenas para trabalhar, construir, estudar? Será que criar filhos? Será que a nossa vida é só isso? Eu quero dizer a você nessa noite que não. Nós somos um projeto de Deus. Nós somos um projeto de Deus. E Deus nos criou de uma maneira muito especial. Nós somos uma criatura diferente de todas as demais criaturas que Deus criou. Deus criou todas as demais criaturas, mas o ser humano Ele criou de uma forma especial. Nós fomos criados de uma maneira especial. Você não vê nenhuma outra criatura na terra, ela querer buscar um ser superior. Na escola a gente aprende que o ser humano ele veio da evolução dos primatas, né? Ou seja, o ser humano veio do macaco, né? Mas você nunca viu um macaco criar um templo e adorar alguma divindade. Você nunca vai ver isso. Alguém já viu um macaco criar um templo, algum tipo de lugar para adorar? Não. Você já viu qualquer uma outra criatura, ela ter uma independente, porque existem muitas religiões no mundo, mas você não vê nenhuma outra criatura adorando, querendo buscar um ser superior, independente de como ele chame. Uns adoram a Buda, outros adoram a Alá, outros adoram a natureza, mas o ser humano, ele tem uma necessidade no seu interior de buscar um ser superior, independente da religião. Ele tem essa necessidade. Sabe por quê? Porque Deus nos criou de uma forma especial. E isso já está desde a questão da nossa criação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que Deus nos criou com um corpo, com uma alma e com um espírito. O corpo nós usamos para trabalhar, usamos para nos movimentar. A nossa alma, que é a nossa personalidade, é o ser interior. Eu estou diante aqui de várias almas. Eita! A gente aprendeu que alma é o quê? Assombração, né? Rapaz, eu estou diante de muitas almas aqui. Mas a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, fez ele do pó da terra. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus fez o homem do pó da terra. O pó da terra foi feito o seu corpo. É tão tal que quando você morre, quando um dia o homem morre, ele volta, ele retorna para o pó. Ele retorna para o pó. O corpo foi feito do pó da terra. E quando Deus soprou naquele boneco de barro, aquele boneco se tornou uma alma vivente. Quando o fôlego de vida entrou, quando o sopro de Deus entrou, que foi o Espírito, aquele boneco se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Então você é uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Mas aquele sopro que Deus, o que o Criador soprou para dentro do homem, se tornou o espírito do homem. A Bíblia mostra, em várias passagens, que nós temos um espírito. O corpo nós sabemos, eu acabei de falar. A alma é para quê? A alma, o que é a alma? É a sua personalidade. Você é um ser que pensa, você é um ser que deseja, você é um ser que tem sentimentos. Talvez você esteja aqui, esteja com algum sentimento, esteja passando por alguma situação.
Então o ser humano é uma alma que tem sentimentos, desejos, pensamentos, isso é a alma. Mas lá no profundo do ser de cada homem, de cada ser humano, existe o espírito. Nós temos um espírito. E o espírito é a parte que Deus colocou dentro de nós, onde nós podemos ter contato com Deus. Eu não consigo ter contato com Deus com o meu corpo, porque Deus, Ele não é físico. Eu não consigo ter um contato com Deus com a minha mente. Porque a minha mente, ela é algo psicológico. Eu só consigo entrar em contato com Deus por meio do Espírito. É o que diz lá em João capítulo 4. Se eu não me engano, versículo 24. Que o Senhor diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Então, aí já mostra, a palavra de Deus já nos mostra para que serve o espírito humano. O espírito humano serve para adorar a Deus. Todo ser humano, ele tem uma necessidade de adorar a Deus. Mas infelizmente, quando Deus criou o homem, por conta do pecado, um dia ter entrado no homem. E o pecado não é simplesmente, a gente pensa que pecado, nós pensamos que pecado é o fato de a gente cometer coisas erradas. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 7, que o pecado habita em nós. Habita em nós. O pecado habita em nós. O pecado não é simplesmente o ato de cometer alguma coisa errada. O pecado é uma natureza que entrou dentro do homem, quando o homem lá no jardim do Éden desobedeceu a Deus. Então esse pecado passou a habitar dentro de nós. E a Bíblia diz que Deus nos criou, nós somos, a Bíblia mostra, agora eu quero ler aqui uma passagem, em Mateus capítulo 13, Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa em casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia mostra, irmãos, que Deus compara o coração do ser humano com a terra. O nosso coração é comparado a uma terra. O semeador é Jesus. E a palavra de Deus é uma semente. A Bíblia nos mostra isso. Só que quando o homem foi criado, ele foi criado como uma terra boa. Uma terra sem pedra. O que é uma terra boa? Se tiver algum agricultor aqui, tiver alguém que conhece um pouco de terra, sabe que uma terra boa é uma terra sem pedra, é uma terra que não tem espinho,
que não tem coisas que possam atrapalhar o plantio. É uma terra fofa, não é uma terra dura. Quando Deus criou o homem, criou ele como uma boa terra. Deus não criou nem uma terra ruim. Deus criou o ser humano como uma terra boa, terra fofinha. Vez ou outra minha mãe gosta de criar, ela planta umas plantinhas lá em casa, e o quintal lá de casa é um quintal de pissarro, é um quintal de metralha. A gente aterrou o quintal, né? Tem muita metralha, não presta para plantar. E ela vai no quintal de uma vizinha próxima e pega uma terrinha preta para plantar num jarro as plantas dela. Aquela terra é boa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, quando nos criou como essa terra boa. E uma coisa que eu estava lendo na palavra, interessante, irmãos, que logo quando Deus criou todas as coisas, Ele não criou os espinhos. Ele não criou os espinhos. Lá em Gênesis, eu vou só abrir aqui e ler. Você pode deixar marcadinho aí em Mateus 13, que a gente vai voltar para aqui, rapidinho. Em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que, no a partir do versículo 16, diz assim: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Deus não tinha criado a terra maldita. Pelo contrário, se você ler a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus foi criando as coisas, Ele disse: é bom, é bom. Tudo que Deus fazia, Ele dizia: é bom e é bom. Mas aqui, depois que o homem desobedeceu a Deus, depois que o homem saiu da presença de Deus, cometeu o pecado, se afastou de Deus, olha o que Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Eu faço uma pergunta para você hoje. Olha esse mundo que nós vivemos hoje. Olha o ser humano. Quando a gente liga a televisão hoje, quando a gente vê a situação do mundo hoje, a gente diz assim: é uma bênção? Ou a gente diz: o mundo está maldito? O que é que você acha? Infelizmente, irmãos, quando nós olhamos a situação do mundo hoje, infelizmente, a terra se tornou maldita por causa do homem. Em seguida, aí diz assim: em fadigas obterás dela o sustento. Eu faço uma pergunta para você. Hoje, qual é a coisa que mais hoje nos cansa? Não é a fadiga? Chega um dia de domingo, aí chega uma pessoa batendo na sua porta. Eu digo porque antigamente, eu não gostava de ninguém bater na minha porta. O dia de domingo, para muita gente, é o dia do quê? De descansar. Você trabalha a semana todinha, tem gente que trabalha de segunda até o sábado. Muitas vezes até o domingo ainda trabalha. Então aqui diz, em fadigas obterás dela o sustento. Hoje o ser humano vive afadigado, sobrecarregado. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aí aqui no versículo 18 diz assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Essa terra aqui, ela representa o coração de cada um de nós. Depois que o homem pecou, foi que a terra foi surgir cardos e abrolhos. O que são isso? Espinhos. Ou seja, eu fazendo a comparação aqui entre o coração e a terra. Depois que o pecado entrou, o coração do ser humano passou a ser um coração cheio de espinhos, cheio de cardos e abrolhos.
Mas você e eu, o ser humano foi criado para ser a morada de Deus. Nós fomos criados para ser a habitação de Deus. Deus nos criou para que Ele pudesse morar em nós. Você sabia disso? Você foi criado, eu fui criado para ser a morada de Deus. E o mundo hoje, as pessoas hoje vivem uma vida muitas vezes, uma vida vazia. Não é só, você pode dizer assim, hoje existem várias pessoas. Cada um vivendo de uma forma, outros vivendo uma vida de pecado, outros vivendo buscando se preencher, buscando uma vida de prazeres. Mas no fundo, todo ser humano, ele tem um vazio no seu interior. Todos nós temos esse vazio dentro de nós, porque o ser humano um dia se afastou de Deus. E nós buscamos preencher esse vazio com alguma coisa. Uns buscam preencher esse vazio com o dinheiro, buscar cada dia mais enriquecer. Outros buscam preencher esse vazio com os prazeres do mundo. E o mundo hoje tem muitos prazeres para nos oferecer, para oferecer ao ser humano. O mundo oferece diversas formas de preencher esse vazio que cada um de nós tem. Mas no fundo, todo ser humano sabe que esse vazio ainda permanece. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, a Bíblia diz que ninguém conhece os mistérios de Deus, a não ser o Espírito de Deus que nele habita. E ninguém conhece os mistérios do homem, a não ser o seu espírito. Muitas vezes alguém pergunta, muitas vezes a gente está bem vestido, bem perfumado, mas só Deus sabe como é que está o nosso coração. Para as pessoas a gente sempre mostra que a gente está bem, porque a gente não quer mostrar jamais a nossa fraqueza. Mas Deus sabe, e o nosso espírito sabe, o vazio que muitas vezes nós temos. Então o ser humano, ele vive dessa forma, querendo preencher esse vazio de alguma maneira. Querendo preencher esse vazio com alguma coisa. Isso foi consequência do homem ter se afastado da presença de Deus. Além disso, desse vazio, existem agora os espinhos. Aquelas coisas que muitas vezes atrapalham a nossa vida e que nos impede de buscar a presença de Deus. Mas aqui nessa noite o Senhor diz que o semeador saiu a semear. Esse semeador era Jesus Cristo. Esse semeador saiu, sabe à procura de quê? À procura de uma terra. Ele saiu à procura de um coração. Ele saiu à procura de pessoas. E a Bíblia diz que ele encontrou diversos tipos de pessoas. Aqui diz que ele encontrou, que o semeador saiu a semear e encontrou o quê? O solo à beira do caminho. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho. O solo à beira do caminho é igual essa rua aqui, ó. É igual uma rodagem, onde passa carro, passa moto. Por que não nasce nada no meio da rua? Só nasce nos cantinhos da rua. No meio da rua, um trânsito muito grande. Pessoas, bicicleta, carro, moto, não tem como nascer nada. Muitas vezes essa é a situação do coração do ser humano. Nós buscamos muito entretenimento, muitas coisas
que não são as coisas de Deus. E isso torna o coração do ser humano como uma rodagem, como um chão batido, Você já morou em casa de chão batido? Não nasce nada ali, porque o chão está compactado, a terra está compactada. Ou seja, estou falando muito difícil, né? A terra está socada. Essa muitas vezes é a situação. O mundo ele soca o nosso coração para endurecer o nosso coração com relação à palavra de Deus. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Mas quando o ser humano, ele começa, eu dou um exemplo para você, quando a gente está diante de uma palavra, daqui a pouco começa a dar sono em nós, daqui a pouco começa a dar um cansaço em nós. Mas quando a gente está diante da televisão, está diante de alguma coisa que tem entretenimento, a gente pode estar cansado como for, mas parece que dá uma energia, vem uma energia não sei de onde. Sabe por quê? Porque o nosso coração ele está compactado. As coisas do mundo, o mundo ele foi criado. Eu falo o mundo, não é o mundo que Deus criou, o céu, a terra, mas é esse sistema que a gente vive. Um sistema que a gente vive de entretenimento, de coisas para preencher o homem e afastar o homem diante de Deus. Eu era uma pessoa que eu só buscava Deus final de ano. Por quê? Porque era já tradição. Porque meu coração estava ali, pelas coisas do mundo, meu coração estava compactado. Então esse é o primeiro tipo de coração, é o primeiro tipo de pessoa que a palavra de Deus mostra. E depois o Senhor mostra um outro tipo de coração. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Muitas vezes nós gostamos de ouvir a palavra. Nós damos até atenção à palavra de Deus, né? Eu já ouvi muitas pessoas assim, rapaz, olha, eu não frequento uma igreja, mas eu tenho muito temor a Deus. Eu tenho muito temor a Deus. Infelizmente, você sabia que até os espíritos malignos temem a Deus? Temer a Deus não quer dizer muita coisa, não. O que Deus quer é obediência a Ele. Você pode temer a Ele, mas se você não obedecê-lo, esse seu temor não está servindo de nada. Então esse solo cheio de pedras, ele tem pouca terra, ou seja, eu gosto de ouvir a palavra. Eu acho interessante. Eu gosto de ouvir a palavra, seja por meio de um pastor, seja por meio de um padre falando. Onde tiver a palavra eu gosto. Só que eu não quero compromisso com essa palavra, porque tem pouca terra nesse coração. Se você pegar um vaso e encher ele de pedra, e botar só um pouquinho de terra em cima, e colocar uma plantinha, será que essa plantinha vai se desenvolver dentro desse jarro? Vai não, porque ela não consegue aprofundar a raiz. Para uma planta se desenvolver, ela tem que ter terra para aprofundar a raiz. Não sei se vocês viram na televisão, eu trabalho bem pertinho ali da barreira do Cabo Branco. E esses dias de chuva que teve aí umas semanas atrás, desceu uma parte da barreira, onde tem a mata, desceu muita árvore. E desceu terra, muita terra. Até o trânsito ficou interrompido. Sabe por quê? E eu pensava, rapaz, aqui tem muita árvore, muita planta aqui. Como é que um negócio desse acontece? Aquelas árvores, até grandes, não tinha raiz profunda. Por isso que quando veio a chuva, tirou a terra e desceu a planta também. Em seguida, a palavra nos mostra: saindo, porém, o sol a queimou,
porque não tinha raiz. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho o que significa cada coisa aqui. Aí diz que outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. O que eu acho interessante aqui, é que Jesus, quando ele saiu para pregar a palavra, e aqui, cada solo desse aqui que eu mostrei para vocês, representa um tipo de pessoa. Ele não escolheu o tipo de solo para jogar a semente. Se você fosse fazer um plantio, que tipo de solo você escolheria? Você não ia escolher um solo bom? Mas Jesus, quando saiu para pregar o evangelho, eu me lembro da passagem que o irmão pastor Walter falou aqui no início. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Senhor, quando ele saiu para pregar a palavra, ele não escolheu, ele não olhou se a terra estava dura, se a terra estava cheia de pedra, se a terra tinha espinho. Ele não escolheu, ele apenas semeou. Ou seja, o desejo de Deus é salvar o homem, independente da situação em que ele se encontre. Porque o Senhor, ele veio salvar o homem. Todo ser humano, independente, é porque a gente tem uma ideia na nossa cabeça do seguinte: a gente pensa porque a gente é bonzinho, a gente pensa porque às vezes a gente não faz coisa errada, que é essa bondade que vai nos levar para o céu. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando o pecado entrou lá no Jardim do Éden, por meio de Adão e Eva, está lá escrito em Romanos capítulo 5, que por meio de um só homem, quem foi esse um só homem? Foi Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Quando o pecado entrou ali por meio de Adão, toda a terra ficou contaminada com o pecado. Talvez seu coração não seja como essa terra dura que eu falei aqui, mas talvez seja como a terra cheia de pedra. Talvez não seja como a terra cheia de pedra, mas talvez tenha muitos espinhos hoje na sua vida. Mas todos nós, diante de Deus, todos nós carecemos da salvação. Não há um justo sequer. Senhor Jesus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Deus enviou seu Filho, está lá em João capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para nos salvar. E Jesus veio nessa terra, porque nós não tínhamos condição de nos salvar por nós mesmos. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Ninguém vai até Deus simplesmente pelas suas boas obras. Porque eu faço caridade, porque eu sou uma pessoa que nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí. Eu sempre fui uma pessoa que é correta, mas você não deixa de ser pecador. Porque eu sou pecador não é porque eu cometo coisa errada, eu sou um pecador porque eu nasci pecador. Todos nós já nascemos com a semente do pecado. Todos nós já nascemos com a terra do nosso coração contaminada. Todos nós. Senhor Jesus. Em seguida,
no versículo... A partir do versículo 18, Jesus vai começar a explicar o sentido da parábola do semeador. Ele diz assim: atendei vós, pois a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, não consegue compreender a palavra. Sabe por quê? Porque existe muita coisa disputando com a palavra. Existe muito trânsito na sua mente. Na sua mente você não consegue prestar atenção na palavra, porque você tem muita coisa na sua mente. Muitas coisas roubam os seus pensamentos, muitas coisas roubam o seu pensamento. E você não consegue compreender a palavra de Deus. E vem o maligno, vem Satanás e arrebata essa semente. Senhor Jesus, mas tem salvação para você, sabia? Tem jeito para você. Quando alguém também vinha me falar de Deus, ele me falava, daqui a pouco eu estava... Meu pensamento já estava em outra coisa. Eu dentro de mim eu dizia... Cara, dentro de mim eu não dizia a pessoa, né? Termina logo essa conversa. Termina logo essa conversa. Porque tem muita coisa concorrendo na sua cabeça. Você está preocupada lá com o Faustão. Você está preocupada com o jogo. Você está preocupada lá com o filme. Está preocupada com um convite que um amigo lhe fez para ir para uma festa, para não sei o quê. Sua mente não consegue prestar atenção no que Deus está falando. Essa é a beira do caminho. Muito trânsito, muita coisa no pensamento. E impede Deus de tocar você. Senhor Jesus. O que foi semeado em solo rochoso, Jesus está começando a explicar o que significa cada solo aqui. Ó. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra. Você está ouvindo? Quem está ouvindo aqui? O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Rapaz, que coisa interessante. É verdade isso que esse irmão está falando. É verdade. A gente é assim mesmo. Eu sou assim mesmo. É verdade. Ouve a palavra e recebe com alegria. Você gosta de ouvir a palavra. Mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, você quer ouvir a palavra, mas você não quer compromisso com essa palavra. Eu vou dizer uma coisa para você. O que Deus quer é um compromisso com a gente. Deus quer ter um compromisso com cada um de nós. Deus não quer apenas que a gente seja, imagina só, a gente só faz um jovem, uma jovem que namora e nunca assume um compromisso. A gente acha muito interessante, Deus é bom, eu gosto muito de Deus, e a palavra de Deus, eu gosto demais, eu só não quero compromisso com ela. Você acha que Deus se alegra com isso? Você acha que Deus quer isso? Quer que você apenas ouça a palavra. Você gosta de ouvir a palavra porque você tem um respeito, você tem um temor a Deus, você gosta de Deus, mas você não quer compromisso com Deus. Você não permite que a palavra crie raiz no seu coração. Você acha que a palavra de Deus foi feita só para você ouvir ela? Ir para uma igreja, ouvir, seja lá o pastor, seja lá o padre falar? Só isso, e depois você vai para casa, viver a sua vida.
assistir seu jogo, assistir seu filme, e domingo que vem eu volto. Você acha que Deus está feliz com você? Em você ser uma pessoa assim? Deus quer um compromisso com você. Deus quer um compromisso com o homem. E eu digo uma coisa a você: se existe alguém que tem compromisso com você, é Deus. Se tem alguém que é compromissado com você, é Deus. Quer uma prova disso? Ontem choveu, não foi? Deus mandou o sol, a chuva ontem. Deus mandou o sol hoje. Deus manda água. Deus manda o ar para a gente respirar. Já imaginou? Olha, eu falei em chuva. Você já imaginou se Deus não tivesse compromisso e Ele não mandasse o ar para você respirar? De repente Ele não tivesse compromisso e não mandasse o ar. O que acontecia? Nós morreríamos. Você já imaginou se Deus não tivesse compromisso conosco e não mandasse a chuva? Se Deus não mandasse o sol para nós, não mandasse a água para nós? Eu faço uma pergunta para você: Deus tem compromisso com você, sim ou não? E o quanto você tem compromisso com Ele? E o quanto você quer compromisso com Ele? Será que nessa noite você quer compromisso com Deus? Ou você quer só... Não, eu só quero... deixa Deus lá, eu aqui. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Eu não quero compromisso com Deus. Esse é o solo pedregoso. Aí em seguida, o versículo 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo. O que são os cuidados do mundo? Os afazeres de casa. Eu convidei uma pessoa e disse: irmão, eu gostei muito do convite que você me fez, só que eu moro sozinho. Não foi, irmão? Eu moro sozinho, eu não tenho ninguém que faça nada por mim, sou eu mesmo. Eu tenho que fazer minhas coisas. Aí eu fiz uma pergunta a ele. E graças a Deus que Deus tocou nele. Eu disse: se o senhor soubesse que Jesus ia lhe chamar hoje, o senhor iria? Não me responda não. Se o senhor soubesse que ia partir hoje, o senhor iria? Aí ele disse assim para mim: com certeza, né? E ele está aqui. Debaixo de chuva, está chovendo, né? Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Concluí porque o Senhor está querendo que eu conclua. Aqui diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Vamos vir para aqui, ó. Ficar aqui. Isso é a confirmação da palavra, que ele está falando sobre o semeador. Ele tem que mandar a chuva. Essa palavra que o Senhor deu aqui, foi dentro de um barco, bem pertinho das pessoas. O Senhor quer que a gente esteja bem pertinho. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Outra coisa que pega muita gente, a fascinação da riqueza. Eu sou fascinado pelas riquezas. Eu vivo para construir. Eu vivo para ter as coisas. Eu quero ter isso, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um emprego bom. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto. Quem é que não quer isso? Quem não quer, eu quero. O problema aqui é a fascinação, é deixar com que isso roube o seu coração.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu recebo a palavra, eu gosto da palavra, eu aceito essa palavra, eu quero Jesus, só que a palavra não consegue desenvolver na minha vida, porque também eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para o Senhor, meu tempo é muito pouco. Durante o meu dia, são tantas coisas, tantas preocupações, que eu não consigo ter tempo para a palavra de Deus. Quem é que não está percebendo que o tempo está passando rápido? O tempo está passando rápido. Você tem percebido isso? O mês de junho já foi embora. Nós estamos caminhando já para o final do ano de 2019. Você vai ver que para chegar ao final do ano vai ser um pulo. Agora você sabe por que o ano está passando tão rápido? Não é que Deus está puxando o ponteiro assim, bem ligeiro, não. O ponteiro do relógio do tempo, não. Sabe por quê? Eu não sei se acontece com você o que acontece comigo. A gente acorda, já tem 1001 coisa para a gente fazer. 1001 coisa para a gente fazer. Daqui a pouco, se o dia tivesse 48 horas, ainda é pouco ainda. O tempo está passando rápido porque o ser humano está muito ocupado. É muito pouco tempo para Deus. E muito tempo o mundo roubando de nós. Eu não tenho tempo para Deus, mas o mundo tem roubado muito tempo. E são os espinhos que sufocam a palavra. Mas eu quero dizer para você, para esse tipo de solo ainda tem salvação. E por fim, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Compreende a palavra, ouve a palavra, compreende a palavra, ou seja, ouve e quer um compromisso com essa palavra. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue entender? Porque a gente não presta atenção. Quando a gente não quer quando alguém vem conversar com a gente, e a gente não está achando muito interessante aquela conversa, no final, se a pessoa perguntar assim, o que foi que eu te falei? Você diz assim, não sei, eita, esqueci. Por quê? Porque aquela conversa não estava sendo interessante para você. Mas eu duvido, quando uma coisa te chama a atenção, quando uma coisa realmente é importante para você, de repente aparece na notícia, amanhã você tem que ir lá no INSS porque vai cancelar o seu pagamento do INSS. Eu quero ver que você não preste atenção numa palavra dessa, uma notícia dessa, e amanhã de madrugada, você não vai estar na porta do INSS. A boa terra é uma terra que ouve a palavra. É uma terra que busca entender essa palavra. E busca um compromisso com essa palavra. Essa é a boa terra. E essa terra, Jesus tem caminho nela. Jesus vai conseguir colher bons frutos dessa terra. Jesus vai trabalhar nessa terra, vai trabalhar nesse coração. E vai restaurar essa terra como a terra, como era o jardim do Éden, antes do homem pecar. Lá no jardim do Éden, tinha maldade? Não tinha. Lá no jardim do Éden tinha pecado? Não tinha. Lá no jardim do Éden o homem era a imagem e a semelhança de Deus. E isso é o que Deus quer fazer hoje conosco. E eu queria aproveitar esse momento. Você que recebeu o convite. O irmão passou na sua casa, lhe convidou.
ou até mesmo você que não está aqui, mas está nos ouvindo, e que algo tocou seu coração, algo falou com você, eu queria nesse momento fazer uma oração com você. Sabe por que isso é importante? A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. A gente não sabe, Deus não revelou para nós quanto tempo nós temos aqui. Eu posso ainda ter 10 anos, mas eu posso talvez não ter esse tempo todo. E eu creio que Deus preparou esse momento, porque alguém estava nesse bairro aqui, nessa rua talvez, precisando de uma oração, precisando de uma palavra. Então eu queria convidar você, que você pudesse nesse momento, fechar seus olhos, e deixasse Deus falar com você por meio da oração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, tua palavra, ela é luz para nós. O Senhor é o semeador que saiu a semear. O Senhor não escolheu a terra boa. O Senhor escolheu, Senhor, o Senhor semeou a sua semente em todos os tipos de solo. Seja o solo à beira do caminho, seja o solo pedregoso, seja o solo com espinhos. O Senhor não fez acepção de pessoas. O Senhor simplesmente lançou a semente. Tua palavra diz, Senhor, que um planta ou tu rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós temos certeza que nós não viemos aqui por acaso. Pai misericordioso, Senhor, se há nesse momento alguma pessoa que nos ouve, Senhor, que talvez chegou aqui como um solo à beira do caminho, talvez, Senhor, como um solo pedregoso, talvez, Senhor, como um solo cheio de espinho, mas no decorrer da palavra, Senhor, essa pessoa se tornou uma boa terra. Essa pessoa abriu seu coração. Senhor, toca no mais íntimo dela. Toca, Senhor, no seu ser. Toca no seu espírito. Ó Senhor Jesus. E eu queria convidar você que foi tocado a fazer a seguinte oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu não vim aqui por mim mesmo. Quem me trouxe aqui foi o Senhor. E eu creio que o Senhor me ama. E o Senhor me mostrou nessa noite que o Senhor tem um compromisso comigo. Senhor, eu vivia sem compromisso contigo. Senhor Jesus. Mas por meio da tua palavra, nessa noite, eu quero ter um compromisso com o Senhor. Eu não quero só ser alguém que ouve a tua palavra. Eu não quero ser apenas alguém que se alegra com a tua palavra. Mas eu quero ser alguém que tem compromisso com a tua palavra. Porque o Senhor foi na cruz, deu sua vida por mim. O Senhor mostrou em atitudes que o Senhor é alguém compromissado comigo. E nesse momento, eu abro meu coração ao Senhor. Se em mim há pedras, se em mim há espinhos, se em mim há um coração duro, vem trabalhar em mim, Senhor. Amolece o meu coração, retira todas as pedras que estejam atrapalhando a minha vida. Também remove os espinhos. Eu quero, Senhor, ser uma boa terra. E eu abro o meu coração nesse momento ao Senhor, para que o Senhor possa entrar como uma semente, e possa, Senhor, penetrar no mais íntimo do meu coração,
Eu entrego o meu coração a Ti. E quero ter um compromisso com o Senhor. Senhor Jesus, me salva. Me lava com Teu precioso sangue. Ó Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. Tu és, Senhor, a minha água. Eu preciso de Ti, Senhor. Meu coração agora é Teu. Diga assim: meu coração agora é Teu. Jesus é o Senhor. Diga assim bem forte: Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, graças ao Senhor por estarmos aqui. Nós nos reunimos como a igreja em Maria. Nós não defendemos assim um nome de uma igreja. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que um dia o Senhor vai arrebatar a sua igreja. E lá nos céus não haverá placas. Haverá apenas um só povo. E reunimos como a igreja porque nós amamos o Senhor. E nós congregamos ali na Rua do Fórum, perto do Nazareno, nas quartas, sábado e domingo. Se você gostaria também de receber uma visita na sua casa, está aqui o irmão El, a irmã Aline. É só falar com eles: irmão, eu gostaria de receber uma visita, uma oração na minha casa. E assim o Senhor vai nos enviar para poder fazer uma oração com você, ler a palavra com você, lhe ensinar os caminhos do Senhor. E nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui, os amigos, visitantes, vizinhos, tá bom? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus, amém? Então, tem umas irmãs que estão distribuindo uns brindes, uns presentes, tá bom? Aí não vai embora antes de você receber o seu presente, o seu brinde, em nome de Jesus, amém? Jesus Cristo é o Senhor e que Deus nos abençoe.